Tá bom? Com isso nós finalizamos o PCR e agora vamos falar sobre genoma e proteoma. Projeto Genoma Humano, quem nunca ouviu falar disso, né? O Projeto Genoma nada mais é do que você destrinchar completamente o conjunto genético de um indivíduo. Aqui está conjunto de genes, né? Mas não, pessoal, o genoma não está preocupado só com gene, não. Material genético completo. É você pegar uma célula humana, pegar os nossos 46 cromossomos e catalogar todos os genes, ou melhor, todo o material genético, todas as pares de base, todas essas bilhões de pares de bases que estão ali. Tá bom? Então foi isso que foi feito. E descobriu-se, depois do projeto Genoma Humano, descobriu-se que nós temos aí, esperava-se que nós tivéssemos cerca de 100 mil genes, porque já tinham sido catalogadas cerca de 100 mil proteínas no nosso corpo. Aí lembra o que eu falei para vocês? O que é um gene? Trecho de material genético, um trecho de DNA com informação para a produção de uma proteína. Aí o que foi que se pensou? Se já foram catalogadas mais de 100 mil proteínas no corpo, então nós devemos ter um gene que produz cada proteína. Então nós devemos ter 100 mil genes. E aí a surpresa. Quando finalizou-se o projeto Genoma Humano, descobriu-se que menos de 5% do nosso DNA são genes. Onde mais de 95% do nosso material genético é material genético não codificante. O gene, ele é material genético codificante, ou seja, ele tem um código para a produção da proteína. Só que os outros 95% não é codificante, não tem código para produzir proteína nenhuma. E assim que isso foi, o pessoal ficou atônito. Peraí, quer dizer então que nós temos mais de 100 mil proteínas, mas foram descritos algo entre 20 e 30 mil genes somente. Pô, ficou aquela confusão, né? A comunidade científica não entendia. Como é que pode? São 100 mil proteínas para 30 mil genes. A conta não está batendo, está faltando 70 mil genes para codificar as outras 70 mil proteínas. Como se explica tão poucos genes e tantas proteínas? E aí que tá, pessoal. Um gene pode codificar mais de uma proteína através de um mecanismo que é o splicing alternativo. Você tem o gene, que é o gene, um trecho de DNA. Só que olha que interessante. Vamos aqui. Olha isso. Olha como a coisa funciona. Então imagina que esse gene aqui, nosso corpo faz a leitura e a partir dele produz a proteína 1. Só que aqui eu ainda tenho uma outra opção. Nosso corpo ele ainda pode fazer o seguinte, certo? Ele pode pegar esse gene e ler só esse trechinho aqui. E a partir desse trechinho desse gene, produzir a proteína 2. Ou ele ainda pode fazer o seguinte, olha só. Ele ainda pode pegar esse gene e ler esses trechinhos aqui, ó. Pega esse trecho, esse outro, junta esses dois, criando um novo DNA, criando um novo gene, e a partir dele produzir a proteína 3. Então veja só, era só um gene, certo? Era só... Então, era só um gene, era só esse genezinho preto aqui. E lendo esse gene, eu produzi uma proteína. Eu posso ler a metade dele e produzir outra proteína. Ou eu posso juntar as duas pontas e produzir uma terceira. Então, a partir de um gene, eu fiz 3 proteínas. Certo? E foi aí que nós compreendemos como funciona o splicing alternativo. Bom, e aí nós entendemos como aqueles 30 mil genes produzem mais de 100 mil proteínas. E aí, pessoal, teve outro porém. Beleza, professor. Então, menos de 5% do material genético é gene. É material codificante. 95% não codifica proteína nenhuma. Então, ela serve para quê? Os pesquisadores, eles se fizeram essa pergunta. E a resposta inicial deles foi: para nada. Isso é um resto de material genético evolutivo que ao longo da evolução
foi ficando lá nos cromossomos guardado, que não tinha mais função nenhuma. E eles chamaram isso de DNA lixo. Engraçado que quando eu comecei a ministrar aula, era exatamente isso que eu ensinava, né? Eu dizia que era DNA lixo, que não tinha função, não servia para nada. Só que hoje nós sabemos que esse material genético é extremamente importante e tem diversas funções. Dentre elas, a mais comum que eu trouxe para vocês eles atuam como sequências promotoras. Eles controlam quando o gene vai se ativar e quando o gene vai desativar. Eles controlam quando o gene vai funcionar e quando ele não vai funcionar. E é isso que eles fazem. Essa é uma de suas funções, certo? Ativar ou inativar os genes, garantindo que a proteína será produzida ou não. Então, não existe espaço para lixo no nosso material genético. Não existe tal coisa. Certo? Todo aquele material genético que está ali tem suas funções. Nós estamos começando a compreender. Certo? Deixa eu só limpar esses garranchos. Bom, uma vez que finalizou-se o projeto Genoma Humano, e hoje em dia, né, a primeira vez que a gente fez o genoma de um ser humano levou, aí, se não me falha a memória, 10 anos para decodificar um material genético. Hoje em dia a gente decodifica o material genético humano de um ser vivo, de um ser humano bem rapidinho, certo? As técnicas, a tecnologia desenvolveu-se muito nesse aspecto, nessa área. Mas, findado o projeto Genoma, nós avançamos para um outro projeto, certo? Para um outro aspecto, que foi o proteoma. Lembra? Os genes produzem proteínas. E aí, a partir dessas proteínas, nós fomos para o proteoma, que nada mais é do que o conjunto de proteínas que uma célula expressa sob determinada condição. Pensa aqui comigo. Dependendo da forma como você está, o seu corpo, ele muda o seu perfil proteico, certo? Supondo que você vai malhar, você vai ali puxar ferro, vai botar força. As suas células musculares, elas vão começar a aumentar a quantidade de actina e miosina que tem dentro daquela fibra muscular. Então veja, o perfil proteico modificou-se respondendo a um estímulo. Então as células, pessoal, elas respondendo ao estímulo, elas alteram o seu perfil proteico. É claro, alteram o perfil proteico, isso é uma resposta dos genes àquele estímulo. Então, quando nós sofremos estímulos, nossos genes respondem produzindo proteínas. E o proteoma busca justamente compreender o perfil proteico, que proteínas serão produzidas que proteínas serão produzidas por aquelas células sob determinada condição. Certo? Então, se você está estressado, o seu corpo produz outras proteínas, por exemplo, o cortisol, né, vai te deixar ali estressado. A adrenalina, né, acetilcolina, vão te estressar, certo? Se você está mais calmo, ele produz outras proteínas. Se você dorme bem, produz umas proteínas. Se dorme mal, produz outras proteínas. Se está malhando, se está praticando atividade física, treinando, produz umas proteínas. Se é sedentário, produz outras proteínas. Isso é bem interessante. Você pensa, beleza, professor, entendi para que isso serve? Para que saber disso? Olha que interessante. Já ouviu falar das células tronco? Células tronco embrionárias, para ser mais específico. Que são células capazes de se diferenciar em qualquer tecido. Então, olha, se eu for capaz de fazer com que uma célula se diferencie e forme aí tecido nervoso, eu posso reparar um cérebro danificado, eu posso reparar uma medula danificada, uma pessoa que está paraplégica, que não move mais o corpo. Eu jogo células tronco ali, eu faço com que essas células tronco se transformem em células nervosas e conserte aquela medula e a pessoa adquira movimento novamente. Eu posso pegar essa célula e fazer com que ela se transforme em tecido muscular estriado cardíaco, reparando um coração infartado, aquele coração volta ao normal. Olha que interessante. Então, uma vez que eu compreenda que impulso leva à produção de determinadas proteínas, que impulso faz com que os genes promovam a produção de proteínas específicas, eu posso fazer, por exemplo, com que as células embrionárias se transformem no tecido desejado, reparando órgãos danificados. Olha que interessante. Hoje nós não sabemos disso. Hoje nós não fazemos ideia. Nós não sabemos que impulso eu jogo naquela célula para que ela se modifique e se transforme no tecido desejado. Eu não sei. Certo? Quando tivermos esta resposta,
talvez sejamos capazes de reparar danos sofridos ao longo da vida. Que é um aspecto bem interessante, né? Não temos essas informações ainda, mas temos muita pesquisa buscando essas informações. Então veja aí a potencialidade da união entre a genoma e a proteômica, certo? O potencial é gigantesco. Estamos em busca desse potencial, né, de levar a potência ao ato. Tá bom, pessoal? Então esse foi o genoma e o proteoma e sua potencial aplicação. Certo? Agora, uma vez que eu tenha o projeto genoma finalizado, eu posso avançar para a terapia gênica.